Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e recebo mais um convidado especial nessa minha série de entrevistas aqui durante esse período de home office, nessa pandemia do coronavírus. E já que há tantas discussões sobre medicamentos, uso de medicamentos para combater a Covid-19, eu trouxe um especialista para falar para a gente, tintim por tintim, como são os processos no desenvolvimento dos medicamentos. Ele é professor titular do Estudo de Ciências Biomédicas da UFRJ, é o professor Carlos Alberto Mansur Fraga. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa tarde, Felipe. Professor, em primeiro lugar, o que significa ser pesquisador bolsista de produtividade do CNPq? Então, o CNPq ele tem um sistema de classificação de pesquisadores com base na sua produtividade, quer dizer, no seu tempo de dedicação a determinadas áreas e na produtividade científica, que é a trajetória desse tempo e da dedicação que o próprio pesquisador apresenta. Então, os bolsistas de produtividade do CNPq eles são ranqueados, são classificados de acordo com o seu tempo e a sua produtividade científica, ou seja, aqueles que são mais produtivos, têm uma expertise, um tempo de experiência muito maior, são classificados com níveis superiores nessa plataforma do CNPq e outros classificados de uma maneira ascendente. Certo. E, professor, a gente está vendo aí a politização de medicamentos, um grande debate sobre qual medicamento é eficaz, qual não é. Aí começa um fla-flu político-ideológico, as pessoas defendem um medicamento, as outras dizem que tem efeito colateral, aí fica essa discussão sobre o uso, mesmo sem a comprovação científica da sua eficácia, em razão do estado grave dos pacientes, no momento de uma pandemia, a respeito de um vírus que é, em parte, desconhecido, para o qual não se tem vacina. Então, assim, primeiro, vamos deixar para depois essa parte mais específica. Eu queria saber como são os processos, naturalmente, em condições normais de temperatura e pressão, para o desenvolvimento de medicamentos. Quais são os critérios científicos que são adotados em todo esse percurso? Então, desenvolver um novo medicamento implica em um tempo da ordem de 10 a 15 anos, usualmente. Desde o momento que as primeiras evidências, as primeiras substâncias são identificadas, até que o medicamento, se tudo der certo, ele é aprovado pelas agências regulatórias e vai chegar normalmente para a população, para uso da população. Então, a gente está falando de um processo que é longo e tem grande chance de insucesso. A taxa de insucesso no desenvolvimento de um medicamento é absurdamente alta, com índices de insucesso superiores a 70%, 80%. Então, não quer dizer que depois de 15 anos, um novo medicamento vai ser descoberto. Quer dizer que ele tem a possibilidade de ser descoberto, se tudo der certo. Então, já estou mostrando que, na janela temporal, imaginar que a gente, em 2 meses, vai descobrir um novo medicamento seria muito pouco provável. Normalmente, esse processo implica, em primeiro, se identificar alvos moleculares que estão relacionados ao patógeno. Então, a gente está falando do vírus, do coronavírus. Com o mapeamento do genoma do coronavírus, a gente sabe muito bem as proteínas estruturais que o compõem, as enzimas que participam, que são importantes para que ele tenha a sua infecção. Então, o processo de desenvolvimento de um novo medicamento, numa maneira normal, ele passaria por identificar esses alvos moleculares e, com base na estrutura desses alvos que o patógeno, que o vírus apresenta, desenvolver moléculas capazes de inibir ou de se ligar a esses alvos e avaliar qual a performance dessas moléculas na capacidade desse vírus infectar as células e depois organismos inteiros. É um pouco da questão que se fala do in vitro versus o in vivo. Você deve ter ouvido falar, a população deve ter ouvido falar, o próprio ministro citou nas suas entrevistas, o ministro Mandetta, na época, falando sobre alguns experimentos in vitro e depois in vivo, e eu vou falar um pouquinho já sobre isso. Normalmente, num processo normal, você vai numa escala evolutiva do in vitro para o in vivo, começando normalmente com um alvo. Então, se eu tenho uma enzima isolada ou uma proteína isolada, eu vou testar a substância que eu estou desenvolvendo primeiro nessa enzima ou nessa proteína. Num segundo momento, numa célula ou num
numa célula infectada pelo vírus, no caso de um patógeno. Então, estou num crescente, primeiro no alvo, depois na célula, depois no animal infectado, depois eu avalio a toxicidade dessa substância. Então, normalmente, esses animais que são testados inicialmente são murinos, normalmente camundongos ou ratos, nunca se faz com outro tipo de animal. Depois eu vou avaliar a toxicidade dessa substância, se ela tiver um desempenho adequado em todas essas etapas anteriores, eu vou avaliar a toxicidade dessa substância em animais, e essa toxicidade avaliada em animais e modelos agudos e crônicos é que vai me dar a capacidade dessa substância entrar em fase clínica. Então, seria o marcador que vai me dizer, olha, ela apresenta eficácia e apresenta segurança adequada em modelos animais. Agora eu posso testar em seres humanos. Então, só depois de vencer todas essas etapas é que um novo candidato a medicamento poderia entrar em fase clínica. E, professor, como é que surge esse processo para o desenvolvimento? Porque a gente vê agora o coronavírus, de repente, ele começou a ser disseminado, começou a aumentar o nível de contágio, foi se espalhando por vários países, agora está aí ocupando 182, da última vez que eu vi o Donald Trump mesmo falando a quantidade de países que já haviam, onde já havia contaminação. Normalmente, sem falar no caso do coronavírus, como é que surge essa demanda pelo desenvolvimento do medicamento? Porque a doença ela é pré-existente, mas como é que é esse processo? Então, normalmente a demanda por um novo medicamento está muito ligado à capacidade de uma certa doença ser atendido pelo arsenal terapêutico que existe. Então, até os dias de hoje, se a gente falar de doenças como o câncer, como algumas doenças inflamatórias crônicas, como a artrite, a própria doença pulmonar obstrutiva crônica, a asma, doenças muito antigas, não tem terapia eficaz. Então, esse gap, essa lacuna no arsenal terapêutico é que é a motivação para que se desenvolva, se busque alvos moleculares novos alvos que sejam capazes de ser modulados para se ganhar em eficácia e conseguir corrigir esse tipo de doença. O caso do coronavírus é um caso meio que extemporâneo, não é uma doença que nos acompanha como o câncer é. O câncer nos acompanha há milênios, mas o coronavírus não, ele surgiu agora. Então, o conhecimento que a gente tem sobre o próprio vírus, eu diria, ele cresceu num espaço de tempo extremamente curto. A gente sabe hoje praticamente toda a genômica e a proteômica do vírus, mas o que está faltando, efetivamente, é tempo para que se possa desenvolver uma molécula com cuidado, uma substância com cuidado necessário. Porque é um processo que demanda tempo, é um processo que ele não tem como ser encurtado. Então, as ferramentas para tentar encurtar esse processo, e aí vem um ponto que a gente pode falar um pouco mais à frente, está ligado à questão do reposicionamento. Exato. Aonde entra o reposicionamento? O reposicionamento é a maneira que se tem de encurtar um processo como esse. Por quê? Você tem um fármaco, você tem um medicamento que já foi desenvolvido para uma outra doença. No caso, a malária, né? Oi? No caso, a malária? Ou já teve... No caso da cloroquina ou da hidroxicloroquina, a gente está falando mais especificamente da hidroxicloroquina, porque é um medicamento que tem um perfil de segurança mais adequado. Originalmente, para malária, a hidroxicloroquina é usada também para algumas doenças inflamatórias crônicas, como a própria artrite reumatoide, lúpus e outras hoje. Então, ela tem demonstrado uma eficácia razoável nesse tipo de doença. Não é que ela corrige a doença, mas ela melhora o perfil do paciente que tem a doença inflamatória crônica. E como você não tem medicamentos que são eficazes, eu acabei de citar agora, qualquer substância que traga um certo alento, melhore um pouco as condições da evolução da doença, pode ser usado nesse caso. Então, e aí o reposicionamento especificamente, como é que fica? Qual é o processo de reposicionamento? O reposicionamento, bom, primeiro, qual é a vantagem do reposicionamento? O reposicionamento, a gente está falando de uma molécula que já venceu, de uma substância que já venceu todas essas etapas iniciais,
foi aprovada pelas agências regulatórias, na grande maioria dos casos, tem o seu uso clínico referendado. Ou seja, ela garantiu que ela tem um perfil mínimo de segurança. Olha que essa questão de segurança ela precisa ser muito cuidadosamente falada, porque quando a gente fala de segurança, a gente tem que se referir exatamente ao tipo de terapia que a gente está se propondo a fazer, ao tipo de perfil da população que a gente está se propondo a tratar, porque especificamente no caso do coronavírus, a gente está falando de uma população de risco, de pacientes que são mais idosos, pacientes que têm comorbidades e determinadas substâncias que podem ser inócuas a um tipo de parcela da população, quando submetidas a uma outra, podem não se mostrar tão inócuas assim. Por isso é importante, nessa etapa do reposicionamento, que os ensaios clínicos sejam feitos com o cuidado necessário. Ensaios clínicos que envolvam estudos randomizados, duplo cego, feitos com o cuidado necessário, o que demanda tempo também. Então, todos os ensaios clínicos feitos com a hidroxicloroquina até hoje, e finalizados, digamos assim, eles não são conclusivos, mas eles não têm o rigor científico adequado para que a gente possa bater o martelo. É eficaz ou não é eficaz? E o senhor vê esses estudos que estão saindo, e aí no dia seguinte, na semana seguinte, sai um estudo confrontando aquele estudo, ou uma autoridade médica científica aponta defeitos naquele estudo. Isso tudo o senhor vê em razão da pressa? Não tenha dúvida. É em razão da pressa e a pressão política que eu vejo tem um componente muito, muito preocupante nessa história. Porque ciência não pode se misturar com política, não pode se misturar com esse apelo. A ciência ela tem o seu rigor e esse rigor ela demanda tempo. Está sendo feito o máximo para se chegar a resultados no menor tempo possível. Mas o que me preocupa é quando você tem resultados que apontam contra expectativas de determinados setores, por exemplo, do governo. Você tem críticas ferrenhas sendo feitas a pesquisadores, quer dizer, você coloca em xeque o trabalho que o pesquisador está desenvolvendo. Isso não favorece a ciência como um todo, porque a ciência ela é suprapartidária, a ciência ela é desenvolvida pensando na população. Então, o que o pesquisador ganharia dizendo que é eficaz ou que não é eficaz? Eu não sei. Eu acho que o rigor necessário, os estudos eles têm que ser feitos com o rigor necessário. E só a partir de estudos finalizados com o rigor necessário é que a gente pode decisivamente bater o martelo sobre a eficácia e a segurança de todos esses fármacos que estão no cenário. Eu vou colocar um outro ponto. Sim. E aí vou me referir a algumas questões que foram veiculadas pelo nosso ministro da Ciência e Tecnologia, que apontou que o Ministério estaria subsidiando estudos com a nitazoxanida, que é a anita, que é um fármaco, um medicamento antiparasitário. E, assim, todas as evidências que o suportaram eram baseadas em estudos in vitro. Ou seja, estudos que estão lá no início. Se você pegar o início da minha fala, você vai ver que começa pelos estudos in vitro. Então, existe um caminhar muito longo para que se saia de um estudo in vitro e se chegue a um ensaio clínico. Então, muitas etapas estão sendo queimadas sem o rigor científico necessário. Esse é o que foi chamado de vermífugo? É o vermífugo, exatamente esse. Então, e assim, já existem estudos na literatura, eu até procurei, depois dessas declarações, alguns trabalhos falando sobre esse medicamento e a sua capacidade de corrigir viroses. Existem estudos que mostram que ele tem uma eficácia, estudos clínicos, estou me referindo, para tratar viroses gastrointestinais, mas existem poucas evidências de que ele é capaz de tratar. Aliás, existem estudos que dizem que ele não funciona para tratar viroses respiratórias. Então, algumas viroses provocadas por influenza, por H1N1, ele tem uma baixíssima eficácia para corrigir essas viroses. Então, está se deixando esses estudos de lado para se vender uma substância ou
medicamento como sendo o salvador da pátria. Isso não vai acontecer dessa maneira. Eu acho que queimar essas etapas vai criar uma expectativa na população que não vai ser tradutora da realidade. E, no entanto, professor, tem uma situação urgente, evidentemente, muita gente quer experimentar um último recurso mesmo sem ter maiores certezas. Como é que fica nessa hora, até em comparação com os processos em condições normais, a relação dos pesquisadores com os médicos? Porque, na parte final, é o médico quem receita, é o médico que assume a responsabilidade por aplicar aquele medicamento. Então, como é que fica esse diálogo para o médico saber se aquilo vale a pena, quando vale a pena, em que condições, como é que os pesquisadores podem colaborar com isso? Olha, os pesquisadores, eles desenvolvem o seu trabalho científico e, normalmente, esse trabalho científico ele tem que ser previamente referendado através, usualmente, de uma publicação, de uma nota pública que é passada por um crivo, que é passada por referires, por avaliadores, que vão checar se o trabalho foi conduzido com rigor científico adequado. Então, o médico ele deveria se basear nesses trabalhos científicos, se basear em indicações dadas, por exemplo, pelos conselhos federais, regionais de medicina e de outras categorias, que suportassem, de uma maneira mais contundente, o uso ou não desse tipo de medicamento. Então, eu fiquei um pouco surpreso também de ter visto hoje declarações do presidente do Conselho Federal de Medicina indicando que os médicos teriam autorização para usar hidroxicloroquina, sem ter uma evidência, mesmo sem ter eficácia comprovada. Quer dizer, eu não tenho base para dizer o quanto político tem relação com essa determinação, mas isso, se tiver um cunho político, seria preocupante no cenário que a gente está vivendo hoje. E a questão da dosagem do medicamento também está incluída aí, porque a gente viu estudos que pessoas tiveram uma alta dosagem e acabaram morrendo. Esse estudo vai ser investigado, inclusive, não era para ter uma dose tão alta, dizem alguns, outros dizem que fazia parte da experimentação. Como é que se chega a essa dosagem correta? Então, normalmente essa dosagem correta vem dos ensaios clínicos que tem que ser feito com rigor científico adequado. Quer dizer, você tem ensaios clínicos que vão avaliar a toxicidade, e essa toxicidade pode ser dosagem dependente, e depois você vai avaliar a eficácia. Então, se você não faz esse pré-ajuste no ensaio clínico, você faz uma escolha de dosagem baseada em casuísmo. Você está usando uma dosagem que normalmente de hidroxicloroquina, vou usar o exemplo da hidroxicloroquina, que é usada para tratar uma doença inflamatória crônica, para tratar a Covid-19. E será que tem relação entre a dosagem usada para tratar malária e Covid, a doença inflamatória crônica e a Covid? Eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. O decisivo para essa determinação são os ensaios clínicos que suportem a escolha de uma dose terapêutica adequada. Aqui em São Paulo, para chegar ao cúmulo do problema da propaganda exacerbada de um remédio ainda não cientificamente comprovado em sua eficácia, um diretor de um hospital reclamou que há famílias que estão questionando os médicos, pressionando os médicos para que apliquem a cloroquina ou hidroxicloroquina nos seus familiares que estão com coronavírus, quando o médico opta por não aplicar o medicamento. Então, isso ainda aumenta a tensão na relação médico-paciente nos hospitais num momento de crise. Não tenha dúvida. E isso é causado em muito por essa falta de segurança que a população, essa expectativa que a população está criando em cima do medicamento, com base em premissas que são falsas nesse momento. Quer dizer, não se tem base científica para dizer que é ou que não é eficaz. Então, evitar esse tipo de insegurança na população, ou criar essa falta de expectativa para a população, falsa expectativa para a população, deve ser evitado nesse momento. Como é que é a relação do... Perdão. Não, eu só queria ressaltar que tudo isso tem a ver, em parte, com essa questão que está sendo o incômodo que está sendo provocado pelo isolamento social, né?
O Certo. isolamento social, que sabidamente vem se mostrando como sendo a ferramenta mais eficaz que a gente tem nesse momento, enquanto o cientista está trabalhando, enquanto um ensaio clínico está sendo feito, enquanto uma vacina está sendo preparada, não tem outra saída, é isolamento social. Então, para se tentar contornar essa questão do isolamento social por razões econômicas, por razões políticas, está se buscando ferramentas que estão criando uma falsa expectativa na população. Exatamente. E a minha pergunta ao senhor é justamente sobre vacina. O senhor tocou nesse ponto agora. Como é que é o relacionamento do desenvolvimento de fármacos, de medicamentos e o desenvolvimento de vacinas? São coisas absolutamente independentes? São bem independentes. São bem independentes e a questão da vacina, a despeito das vacinas terem um tempo longo de desenvolvimento também, o tempo não chega a ser tão longo como normalmente é o de um fármaco. Eu citei, de 10 a 15 anos. A expectativa da gente ter uma vacina talvez esteja em torno de um ano e meio, o que é um tempo bem razoável para o cenário que a gente está vivendo. Isso evitaria, por exemplo, possíveis segunda ondas da doença que podem acontecer em momentos futuros, mas não vai ser a vacina que vai resolver o problema no momento atual. Quer dizer, no momento atual, eu não tenho nenhuma dúvida que a questão da quarentena, o isolamento social, é uma das poucas saídas que a gente tem. Agora, o senhor defende o isolamento social, temporário, evidentemente, ele não é para sempre, se tudo correr bem, se nós conseguirmos chegar a medicamentos, vacinas, termos o desenvolvimento dos equipamentos também, as compras necessárias para equipar o nosso sistema de saúde. Agora, como é que o senhor enxerga, com toda a sua experiência em pesquisa também, essa equação difícil? Porque o senhor disse que o desenvolvimento de medicamentos leva muito tempo, o desenvolvimento de vacina leva muito tempo. E o isolamento social, ele atravanca o país, gerando toda essa pressão pela volta de setores econômicos. Então, como é que é possível sair dessa tensão por meio de decisões sensatas, trazendo o máximo de segurança possível para a população? Como é que o senhor enxerga esse cenário? Eu acho que no curto tempo, talvez a gente tenha medicamentos, sim, descobertos por reposicionamento. Então, essa incerteza que a gente está vivendo hoje, talvez não exista daqui a 30 dias, 40 dias. A questão é, se tentou encurtar em muito o tempo necessário para que minimamente os ensaios clínicos pudessem ser feitos com rigor científico adequado. Então, certamente, pelo que eu estou acompanhando, tem ensaios clínicos com vários medicamentos que devem estar sendo finalizados nesse período de tempo, 30, 40 dias. E eu acho que no final desse tempo, a gente vai ter uma melhor expectativa para o tratamento da Covid-19. Então, pelo menos uma perspectiva, mesmo que não seja uma tão imediata, né? Porque exatamente. O que angustia mais, eu acho que todo mundo, e até nações inteiras, para as suas decisões políticas que envolvem o país, é justamente a incerteza, é justamente esse grau grande de desconhecimento a respeito do vírus, de como tratá-lo, de como preservar vidas, porque ele vai contaminando pessoas e aqueles grupos de risco realmente ficam numa situação bastante arriscada. E a gente tem visto aí as histórias, os dramas familiares, pessoas entubadas durante semanas, famílias que não podem visitá-la, enterros sem as pessoas verem, tudo isso vai gerando uma grande angústia, né? Permanecer nesse estado de dúvida é bastante angustiante. No entanto, o cientista ele precisa ter uma certa frieza para trabalhar nessas horas e fazer o máximo possível para resolver esse problema rápido, né? É exatamente isso. Quer dizer, só o tempo, esse mínimo espaço de tempo, eu ressalto, a evolução que a gente teve num espaço de tempo curto tem que ser destacada. A gente está falando de uma doença que está nos acompanhando de janeiro a abril, talvez de uma maneira mais evidente. Começou em 2019, mas efetivamente, para nós, ela chega em janeiro, fevereiro, e a gente está em abril. E em abril a gente já tem muitas perspectivas de terapias, perspectivas que não são perspectivas decisivas, mas eu acho que esse avanço vai acontecer num curto espaço de tempo. A gente está falando, por reposicionamento, de uma janela, talvez de 2 meses no máximo, para que a gente tenha uma expectativa de tratamento talvez mais adequado para essa doença.
Agora, professor, o senhor acredita que isso pode vir do Brasil, dos pesquisadores brasileiros? A gente tem visto que tem muitas pesquisas nos Estados Unidos, na China, no Reino Unido, em países que têm uma estrutura, evidentemente, um investimento em pesquisa muito maior. O senhor acredita que pode sair alguma solução caseira aqui para a gente? Eu acho que 100% caseira não, até porque os ensaios clínicos, eles usualmente precisam ter, em algumas das suas etapas, estudos que são multicêntricos, estudos que ocorrem em várias regiões do planeta simultaneamente. Então, eu acho que a gente pode auxiliar em algumas dessas etapas, mas eu não acredito que a solução virá 100%. Não por falta de capacitação, mas porque o esforço conjunto vai ser necessário efetivamente para que essa nova possível terapia seja descoberta, ou seja, validada, digamos assim. Não descoberta, validada. Professor, o senhor é dessa área, evidentemente, e sempre houve muita reclamação a respeito de investimentos em todas as áreas no Brasil, e em pesquisa é uma delas, principalmente aí nessa área de medicamento e, obviamente, sobretudo, agora. O que o senhor acha que poderia ser feito melhor no Brasil nesse sentido? Em todas as áreas, sempre há pessoas querendo mais verbas. E, no entanto, é preciso distinguir muitas vezes o joio do trigo. Eu converso com o senhor, sei que o senhor é um especialista qualificado, o senhor fala bem, está trazendo aqui grandes esclarecimentos. Agora, pode ter núcleos de pesquisadores que estão indo para um caminho errado, ou que para os quais não vale a pena o Estado gastar dinheiro com eles. Como fazer com que esse esforço seja produtivo para o país? Vamos lá. Esse é um tema muito, muito importante. Digamos assim, todo recurso que é destinado para a ciência, ele é muito menor do que a capacidade. A tua pergunta, ela me leva a pensar na seguinte questão. Vão recursos destinados à ciência para pesquisadores que não produzem a ciência com a qualidade que a gente espera? Eu diria para vocês, não. Por quê? Na grande maioria dos casos, em 99% dos casos, por quê? Esses recursos são disputados por mérito. Certo. Então, a gente não está falando de recursos que são um para um. Eu tenho tantos pesquisadores e vou ter recursos que são capazes de atender a todos esses pesquisadores. Esses recursos são disputados e, normalmente, pesquisadores que têm uma estrada pavimentada, têm uma contribuição científica muito mais consolidada, são aqueles que conseguem os recursos com uma certa facilidade. Que maior. Bom, né? Tem de ser assim. Não, tem que ser assim. Então, esse, ao meu ver, não é o maior problema. O maior problema é, por exemplo, no caso da Covid-19, ela pegou a comunidade científica brasileira num cenário de completo desabastecimento de apoio do governo federal, das fundações de amparo a pesquisas estaduais, na sua grande maioria, para as universidades, para a academia, que é quem faz ciência do Brasil. A ciência brasileira é feita pelas instituições públicas, a academia, as universidades e os institutos de pesquisa, que dependem de suportes que são dados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, através do CNPq, a CAPES e as agências de fomento, seja elas quais forem. E no cenário em que a Covid chega, o Brasil está vivendo a completa pobreza. A gente está falando de 3 anos de falta de suporte, de apoio à ciência e tecnologia nesse país. 3 anos. Muitos laboratórios reduzem o número de alunos que trabalham, o número de pesquisadores que desenvolvem as suas pesquisas, porque não tem como manter a pessoa desenvolvendo o trabalho dentro do laboratório. Porque não tem recursos para fazer esse tipo de apoio. Aí, nesse cenário de completa falta de apoio à ciência e tecnologia no Brasil, chega a doença e você vê várias agências que fomentam a pesquisa, como o CNPq, como a CAPES, abrirem editais para a Covid-19. Eu vou fazer uma crítica a esses editais. Eu não sou contra a questão do edital para a Covid-19. O apoio a colocar recursos para a Covid-19. O problema é, esses recursos que vão ser colocados hoje vão gerar frutos quando? Não seria melhor
que esse cenário não existisse e que o aporte regular de recurso para a ciência e tecnologia estivesse sendo feito, para que os laboratórios estivessem preparados para, num momento como esse, pudessem dar uma resposta muito mais rápida do que vem dando. É claro, o ideal é a ação preventiva, né? Exatamente. Muitos laboratórios, dependendo de doações para poder fazer o seu trabalho, doações, quer dizer, eles não têm recursos e dependem de doações para poder fazer testagem de pacientes com coronavírus. Então, laboratórios que dão apoio vital ao controle da doença. E hoje dependem de doações, não conseguem, através do fomento de ciência e tecnologia no país, sobreviver. Então, esse cenário é extremamente preocupante. E se o país não olhar o exemplo que vem sendo dado para a Covid, para a importância da ciência e tecnologia, e aí eu vou colocar especialmente, ciência e tecnologia é importante em todas as áreas, mas na área da saúde ela tem uma importância vital, porque é a vida das pessoas que vai estar em risco. A gente está vendo um exemplo agora. Então, você garantir o aporte de ciência e tecnologia para as diferentes áreas do conhecimento, mas especialmente para a área da saúde, é fundamental para a soberania nacional. Agora, professor, só um complemento a essa questão. A gente estava falando aqui basicamente de recursos públicos. Tem como recursos privados contribuírem para a pesquisa no Brasil? Até tem. O problema é que as empresas, usualmente, elas não vão fazer um tipo de contribuição como esse, a meu ver, pela experiência que eu tenho, como se fossem uma doação. Uma empresa, ela faz um aporte de recursos para a universidade, eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque a gente tem trabalhos de cooperação com diferentes empresas farmacêuticas, mediante a possibilidade delas desenvolverem um produto e explorarem comercialmente esse produto. E esse não é o caso do cenário que a gente está vivendo com a Covid-19 agora. A gente está vivendo um cenário de emergência, um cenário em que a gente precisa de recursos para diferentes áreas, precisa de recursos para desenvolver medicamentos, mas eu não consigo ver como uma empresa enxergando um benefício, tirando o benefício social da empresa dizer assim, olha, eu estou doando em prol da Covid-19. Eu não vejo como ela poderia ter um benefício em termos de produto que ela vai desenvolver. Até porque seria muito difícil ter um produto que venha de reposicionamento. Porque a questão do reposicionamento, quando você reposiciona um medicamento, você não tem a questão da exploração comercial garantida. A questão da patenteabilidade, ela pode ser colocada em xeque. É uma possibilidade de patenteabilidade muito fraca para esse tipo de estratégia. Então, é uma estratégia que busca muito mais um bem social, um produto para corrigir uma doença, do que propriamente um benefício industrial, quer dizer, uma empresa se beneficiando da propriedade intelectual de uma nova entidade química, de um novo medicamento. Porque esse medicamento já existe. Eu não posso falar de patente de hidroxicloroquina, porque hidroxicloroquina já existe, já é usada para tratar outras doenças. Certo, professor. Eu encontrei aqui numa matéria uma declaração que me parece ser sua, o senhor me corrija se estiver errado, e que leva a gente a um outro tema, que é a origem do aprendizado da ciência, né? Abro aspas para o senhor. A meu ver, é preciso uma completa reformulação na forma que se ensina, especialmente no ensino médio, quando a única preocupação do aluno é passar no Enem sem ter qualquer relevância o quanto ele sabe. É preciso valorizar ainda no ensino médio as aulas experimentais, que no caso da química, da física e da biologia são essenciais para fixar um determinado conhecimento teórico e estimular vocações. Essa é a sua opinião, professor? Essa é a minha opinião. Eu acho que, lamentavelmente, o ensino médio vem perdendo as suas características de tentar estimular o aluno o conhecimento, o lúdico do conhecimento. Quer dizer, o aluno hoje ele vai para o ensino médio tendo um objetivo que é o Enem. Então, na minha concepção, ele é como se fosse um robô que vai para a sala de aula e o professor diz a ele, olha, isso aqui vai cair no Enem. Vocês vão treinar essa questão. E se você fugir do script, se você colocar para esse aluno uma questão que fuja desse cenário que ele foi estimulado a aprender, porque ele tem um objetivo que é chegar numa universidade,
ele não vai conseguir se sair muito bem. E eu tô falando porque meus cabelos são brancos, então eu fiz ensino médio há muito tempo atrás. E o cenário do ensino, há muito tempo atrás, era completamente diferente. A gente não pensava simplesmente em passar no vestibular ou passar no Enem. A gente pensava, primeiro, em aprender e usar os conhecimentos aprendidos para conseguir ter um desempenho adequado nesses exames que levavam à universidade. Eu acho que, se esse cenário não muda, a gente vai ter um problema. Eu não sei se é mutável mais, porque as gerações são muito diferentes. Eu vejo hoje uma geração que só quer aprender algo que você veja uma aplicabilidade imediata. Se você aprender algo que você não consiga entender, olha, eu vou usar isso aqui para quê? Você vai achar que é supérfluo, você vai se entediar com aquele cenário. Então, se não houver uma mudança na forma de ensinar, se não tiver mecanismos de ensinar que mostrem que mesmo a despeito de um determinado tema parecer não ser completamente conectado ou aplicado num determinado momento, à frente ele vai ser crucial para a sua formação. À frente ele pode ser decisivo para a sua tomada de decisão. O conhecimento que você vai ter como um todo do cenário que está ao seu redor. O senhor acha que isso pode contribuir, por exemplo, para a percepção da necessidade de preservação das vidas humanas? Eu digo isso porque essa pandemia fez com que eu, que participo do debate público, visse muitas pessoas relativizando a vida humana, relativizando a vida de pessoas que já tinham comorbidades, diabéticos, hipertensos, então já tinha isso e tal, como se a morte dessas pessoas não fosse tão grave, como se elas não pudessem viver mais 5, 10, 20, 30, 40 anos se não fosse o coronavírus. Então, eu me preocupo aqui com a relação entre a ciência e a moralidade. A ciência ajuda a ter essa percepção, ou o senhor acha que isso é uma coisa anterior, de um outro tipo de educação, porque mesmo na ciência pode haver pessoas assim? Olha, eu acho que esse tipo de pessoa pode existir em qualquer tipo de lugar, pessoas que pensem dessa maneira. Mas não é o pensamento comum de um cientista. Um cientista, e eu posso me referir muito bem aos cientistas que trabalham vinculados à área da saúde, porque conheço muitos que trabalham com essa área. Eu jamais acreditaria que um cientista pensasse dessa maneira, relativizando vidas. Quer dizer, uma vida é uma vida, independente se essa vida pode viver mais 5 anos ou se ela vai viver mais 50 anos. Então, eu não tenho como dizer se é de 50 que vai viver 50 anos é mais importante que vai viver 1 ou 5. O importante é manter a vida. Eu trabalho desenvolvendo candidatos a fármacos, a medicamentos, com o objetivo de preservar, de melhorar a vida das pessoas. Quer dizer, essa é a minha motivação maior. Não fosse isso, não teria sentido fazer o que eu faço. Então, eu acho que esse é um cenário que tem a ver muito com a questão pessoal, mas eu acho que precisa se humanizar talvez um pouco mais a questão, e isso passa por uma base que pode ter uma ligação, sim, com o ensino. Eu não sei se isso está completamente desconectado dessa forma fria que se ensina hoje. Talvez humanizar um pouco mais essa questão do ensino, desde a base até os momentos em que o aluno chega à universidade, não abrissem os olhos da população para a importância de se olhar para o processo como esse, que se instalou no caso da Covid-19. Maravilha, professor. Só para a gente encerrar, a sua mensagem final para as pessoas, me parece que é uma mensagem de ter paciência, de respeitar esse tempo, né, esse período em que a ciência está tentando lidar com essa situação nova e ter as devidas precauções para não ser atingido por esse fenômeno, né? Exatamente. Eu acho que vamos ter uma solução para o problema, talvez num médio prazo, eu não diria um curtíssimo prazo, mas a médio prazo. Não devemos violar, achar que essa questão do isolamento social é algo que está sendo colocado indevidamente. Eu acho que o isolamento social é importante. O nosso sistema de saúde já deu demonstrações que ele não é capaz de suportar
picos que a gente está vivendo de internações em UTI. Então, para evitar muito mais mortes, o isolamento social é necessário. Ele não pode ser abdicado. E, nesse momento, vamos dar tempo para a ciência, e vamos fazer o isolamento social como sendo a saída mais adequada para tentar controlar a Covid-19. Eu sou otimista. Diga. Eu sou otimista. Acho que a gente vai sair dessa talvez com não tanto tempo quanto a gente está imaginando. É isso aí. O otimismo é o otimismo interior, né, mas com o realismo na descrição dos fatos, né? Eu conversei com Carlos Alberto Mansur Fraga, professor titular do Estudo de Ciências Biomédicas da UFRJ. Muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos fundamentais, pela sua disponibilidade. Boa noite, bom trabalho, professor. Boa noite. Muito obrigado, Felipe.